Por que Jesus morreu? A resposta da Bíblia. Jesus morreu para que os humanos pudessem ser perdoados dos seus pecados e receber a vida eterna. A morte de Jesus também provou que um humano pode ser leal a Deus mesmo nas provações mais difíceis. Veja como a morte de apenas um homem conseguiu tudo isso. Primeiro, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Colossenses 1,14. O primeiro humano, Adão, foi criado perfeito, sem pecado. Mas ele escolheu desobedecer a Deus. A desobediência, o pecado, de Adão afetou muito seus descendentes. A Bíblia explica. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5,19. Jesus também era perfeito, mas ele nunca pecou. Por isso, ele podia ser um sacrifício de expiação ou compensação pelos nossos pecados. 1 João 2,2, nota. Assim como a desobediência de Adão contaminou a família humana com o pecado, assim a morte de Jesus removeu a mancha do pecado de todos que exercem fé nele. Em certo sentido, Adão vendeu a humanidade para o pecado. Jesus, por voluntariamente morrer por nós, comprou a humanidade para si. Por causa disso, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. 1 João 2,1. Segundo, Jesus morreu para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. João 3,16. Adão foi criado para viver para sempre, mas seu pecado teve como consequência a morte. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Romanos 5,12. Em contraste, a morte de Jesus não só removeu a mancha do pecado, mas também cancelou a sentença de morte para todos os que exercem fé nele. A Bíblia resume muito bem essa questão dizendo: assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade merecida reinasse por meio da justiça e levasse a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5,21. É claro que hoje os humanos não vivem muito tempo. Mas Deus garante que vai dar vida eterna a humanos justos e ressuscitar os mortos para que eles também possam se beneficiar da morte sacrificial de Jesus. Terceiro, Jesus se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte e, desse modo, provou que um humano pode ser fiel a Deus em qualquer provação ou dificuldade. Filipenses 2,8. Apesar de ter corpo e mente perfeitos, Adão foi egoísta e desobedeceu a Deus por desejar algo que não pertencia a ele. Mais tarde, Satanás, o principal inimigo de Deus, deu a entender que nenhum humano obedeceria a Deus a não ser por interesse, especialmente se sua vida estivesse em jogo. Mas Jesus, um homem perfeito, obedeceu a Deus e continuou leal, mesmo sofrendo uma morte dolorosa e vergonhosa. Isso resolveu de vez a questão. Um humano pode ser fiel a Deus em qualquer provação ou dificuldade que surja. Perguntas sobre a morte de Jesus. Por que Jesus teve que sofrer e morrer para salvar os humanos? Por que Deus simplesmente não cancelou a sentença de morte? A lei de Deus diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Romanos 6,23. Em vez de não falar nada dessa lei com Adão, Jeová disse a ele que o castigo pelo pecado seria a morte. Quando Adão pecou, Deus manteve sua palavra, pois ele não pode mentir. Tito 1,2. Adão não passou para seus descendentes apenas o pecado, mas também sua consequência, a morte. Mesmo que os humanos mereçam morrer por causa do pecado, Deus mostrou por eles as riquezas da sua bondade imerecida. Efésios 1,7.
Ele redimiu a humanidade por enviar Jesus como um sacrifício perfeito. E isso foi tanto uma grande justiça como uma profunda misericórdia da parte de Deus. Quando Jesus morreu? Jesus morreu à 9ª depois do nascer do sol, ou por volta das 3 da tarde no dia da Páscoa judaica. Marcos 15, 33 a 37, nota. Essa data corresponde à sexta-feira, dia 1º de abril do ano 33, de acordo com o calendário moderno. Onde Jesus morreu? Jesus foi executado no chamado lugar da caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. João 19, 17 e 18. Na época de Jesus, esse lugar ficava fora do portão da cidade de Jerusalém. Hebreus 13, 12. Talvez fosse num monte, porque a Bíblia diz que alguns observavam a execução de Jesus de certa distância. Marcos 15, 40. Mas não é possível determinar o local do Gólgota com precisão. Como Jesus morreu? Muitos acreditam que Jesus foi morto numa cruz, ou crucificado. Mas a Bíblia diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24, Almeida, revista e corrigida. Os escritores bíblicos usaram 2 palavras gregas para se referir ao instrumento usado para executar Jesus, staurós e xilon. Muitos estudiosos concluíram que essas palavras se referem a um poste ou tronco em pé de uma única peça de madeira. Como a morte de Jesus deve ser lembrada? Na noite em que a Páscoa judaica era comemorada todos os anos, Jesus estabeleceu um procedimento simples e ordenou a seus seguidores: persistam em fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Horas depois, Jesus foi morto. Escritores bíblicos compararam Jesus ao cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Assim como a celebração da Páscoa lembrava os israelitas que eles tinham sido libertados da escravidão, a celebração da morte de Jesus lembra os cristãos que eles foram libertados do pecado e da morte. A Páscoa, realizada no dia 14 do mês de Nisan, de acordo com o calendário lunar, era uma celebração anual. Por isso, os cristãos realizam a celebração uma vez por ano. Todos os anos, na data correspondente a 14 de Nisan, milhões de pessoas em todo o mundo celebram a morte de Jesus.